Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dalelast, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para discutirmos temas... Que amor? Tá de TPM de novo? Pessoal, brincadeiras à parte, mas é que falar de TPM e usar isso como um recurso quando a mulher está um pouquinho sem paciência, um pouquinho irritada, de certa forma é algo que se tornou meio rotineiro, tá? O que é errado, tá? É errado, por quê? Porque nós homens, principalmente, precisamos ter uma sensibilidade muito grande para entender essa avalanche de oscilação de hormônios que a mulher passa ao longo do mês. Mais ou menos, né? Porque hoje em dia também se tornou quase que uma moda não querer menstruar e a mulher que não menstrua, que se utiliza de recursos para não menstruar, ela não tem essa oscilação. Mas o natural, o que Deus criou, é um corpo feminino que tem mais ou menos 4 fases durante o mês. Uma delas é a tal da TPM, chamada de tensão pré-menstrual, que é a fase onde a mulher modifica muito os seus hormônios, podendo ir para o lado da irritabilidade, do estresse, podendo ficar mais chorona, mais sensível, mais deprimida, mais gulosa, compulsiva por comida, enfim, muitas das manifestações. Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre TPM, porém, faltava trazer um vídeo para falar sobre algo pior que a TPM. A TDPM, tensão disfórica pré-menstrual, que é algo que acomete, em média, 8 a 10% das mulheres que menstruam, né? Obviamente isso aqui é algo que a gente está falando da mulher que ainda tem a sua fase, os seus ovários produtivos, que produzem hormônios, enfim. E como eu disse, muitas das mulheres que estão na fase proliferativa, produtiva, elas ainda também se utilizam de recursos como, por exemplo, Implanon, colocam o Dilmirena para não menstruar. O vídeo não é para falar sobre isso, tá? Não é. Já fiz vídeos falando sobre esses métodos contraceptivos sintéticos, o quanto eu repudio o uso deles indiscriminadamente, né? Porque muitas mulheres botam isso aí só porque não querem menstruar, como tratamento de algumas doenças, discutível. Mas enfim, o que a gente tem que entender aqui, ó? O que é o transtorno disfórico pré-menstrual? É uma alteração que a mulher passa no seu período pré-menstrual que incapacita ela de viver em sociedade, tá? Ela não consegue trabalhar, ela não consegue lidar com a família, ela entra num estado de distúrbio mental, emocional e muitas vezes físico também, tão grande que faz com que ela assuste as pessoas que estão próximas a ela, tá? E isso é algo totalmente inconsciente, involuntário, não é porque ela quer. Isso se manifesta no corpo da mulher por conta das alterações dos seus hormônios e neurotransmissores, tá? Aí é o seguinte, vamos lá, depois eu vou botar aqui o link do vídeo sobre TPM para entender um pouquinho mais sobre a TPM. E a TDPM, como eu disse, é a TPM na potência 1000, tá? Essa mulher, ela busca ajuda, ela busca atendimento médico, mas muitas vezes ela não recebe esse acolhimento que ela precisa. Por quê? Porque como eu comecei o vídeo aqui fazendo essa brincadeira, né? Tudo virou TPM. Então ela chega lá e ela conta para o seu médico sobre os sintomas, e o médico fala, ah, isso aí é TPM, né? E o que a gente tem que entender aqui? Não existe muita ciência, não existe muito estudo que consegue provar e evidenciar o que faz com que uma mulher saia de uma TPM normal para uma TDPM exacerbada. A gente sabe que fundo genético existe, tá? Já tem essa evidência, a gente sabe que o fundo genético existe, porém, o que a gente tem que entender? A TPM e, portanto, a TDPM também, elas estão associadas a uma fase onde a mulher precisa menstruar.
E esse descamamento do endométrio do útero da mulher é um descamamento que precisa de um gatilho, né? Porque o que acontece? O útero está lá proliferando vasinhos, bonitinho, fazendo com que seja formado um ambiente para botar um bebê ali, para gestar, né? Caso essa mulher engravide. Quando o útero descobre que a mulher não engravidou, aí o que acontece? Aí cai todo esse endométrio, que é a menstruação. E esse gatilho necessário para que caia o endométrio, esse gatilho ele vai ser um gatilho inflamatório. Como assim? O corpo vai inflamar? É um gatilho inflamatório natural, fisiológico, mediado por prostaglandinas de fase 2, tá? O que é isso? Prostaglandina é uma das citocinas pró-inflamatórias derivadas de uma cascata de hormônios inflamatórios, né? Começa no ácido araquidônico, então começa ali interleucinas, prostaglandinas, ciclooxigenases, e a prostaglandina de fase 2, então, ela aumenta, gerando esse gatilho inflamatório para que tudo descame, para que caia todo esse endométrio. Então, tudo isso é natural, é bonito, é fisiológico. Agora, o que acontece? Quando o corpo humano foi criado, quando nós fomos desenhados e projetados por esse divino aí que fez tudo tão bonitinho, o que aconteceu? Ele pensou, tá tudo certo, eu posso fazer a mulher inflamar um pouquinho. Ela tá tão bem, tá tão tranquila, não tem problema em inflamar um pouquinho. Mas ele não contava com o estilo de vida normal atual, né? Que é o quê? Privação do sono, desidratação, porque não toma mais água, toma suco, toma café, mas não toma água. Uma alimentação baseada em refinados, em açucarados, em produto industrializado, um estresse excessivo, uma série de alterações, a obesidade, tudo isso são alterações que vão levando a um estado inflamatório de base. Então a mulher já tem uma base inflamatória, já está inflamada por um estilo de vida. Ela tem 3 filhos, ainda ela trabalha fora de casa, ela tem que cuidar da casa, do trabalho, ela dorme pouco, ela se estressa, ela toma café preto o dia inteiro para tentar se manter acordada, por isso ela não toma água. E quando chega nessa fase aqui, então, de descamação do endométrio, que precisa desse ponto inflamatório, ela já está tão inflamada que esse gatilho aqui já é o suficiente para ela entrar praticamente num surto psiquiátrico, que é mais ou menos o que acontece com a mulher que manifesta TDPM. Outra coisa que vai acontecer aqui nessa mulher, muito comum, é que ela sangre mais do que o necessário, tá? A mulher, ela sangraria em torno de 80 ml de sangue durante todo um período, né? Durante toda a menstruação dela. Facilmente ela chega em 150, às vezes 200 ml de sangue ou mais, e aí ela entra em estado de anemia. Então a TDPM muitas vezes também está associado a um estado de anemia, tá? E aí, como é que a gente faz? O que a gente tem que fazer com essa mulher? Como é que a gente ajuda essa mulher? Bom, no vídeo lá de TPM eu já dei muitas dicas, né? E eu vou repetir aqui algumas delas. Existem alguns suplementos que são importantes e que podem ajudar, mas a gente nunca pode negligenciar a base. E a base é o que eu disse aqui. Se está em sobrepeso, vai emagrecer. Se está sedentária, vai se exercitar. Está dormindo pouco, vai dormir melhor. Não bebe água para começar a se hidratar. E com tudo isso, a gente pode utilizar alguns suplementos que inclusive podem ser usados somente na fase da menstruação, né? da TPM, um pouquinho antes de menstruar. Começa uma semana antes. Os mais importantes dos suplementos, sem dúvida alguma, entra aqui o magnésio, a vitamina B6, o cálcio, o 5-hidroxitriptofano, que é precursor direto da serotonina, porque a serotonina modula essa fase de irritabilidade da mulher. Eu posso colocar também um precursor aqui de dopamina, que eu posso escolher, né? Posso colocar a L-teanina, eu posso colocar a mucuna, eu posso fazer essa paciente, se ela estiver muito irritada, e aí que tá, tem que avaliar qual é o tipo de manifestação da paciente. Se ela está muito chorona, não, mas se ela está irritada, braba, eu posso acrescentar aqui
da medicina Ayurveda, uma ashwagandha. Eita, peraí, ao contrário. Vamos fazer de novo. Aqui, ó. Ashwagandha. E esporadicamente, ou seja, nesses 7 dias que antecedem a menstruação, muitas vezes eu vou abrir mão de prescrever um remédio mesmo, um fármaco, um ISRS. O que é isso? Um inibidor seletivo da recaptação da serotonina, um remédio antidepressivo. Eu posso dar para essa mulher uma fluoxetina, algum remédio dessa categoria. E posso dar em dose baixinha, porque como eu estou dando todo o resto aqui, ao invés de eu prescrever 20, 40 miligramas, eu posso dar uma dose menor, né? Posso mandar manipular uma dose que não existe, um 5, um 10 miligramas, para justamente ajudar a inibir a recaptação seletiva da serotonina lá na fenda sináptica. Já dei essa aulinha aqui também, né? Mas enfim, aqui eu tenho alguns suplementos que podem ajudar. Importante também, o óleo de borragem, óleo de prímula, né? Que são óleos muito bons aqui, ó. Óleo de prímula, que pode ajudar como anti-inflamatório, né? São ácidos graxos anti-inflamatórios. Agora, aqui na nossa experiência, nós temos ginecologista que trabalha aqui na clínica, algumas pacientes, mesmo com tudo isso, com toda a mudança da alimentação, ainda apresentam fases de transtorno disfórico pré-menstrual que fazem com que a gente fique preocupado. Por quê? Porque são mulheres que ficam agressivas, que pegam uma faca na mão, pegam uma arma na mão e facilmente tirariam a vida, inclusive, de outra pessoa, tamanha o transtorno mental e emocional naquele momento. Então, essa realmente é uma mulher que ela não pode menstruar. Eu tenho que cortar, eu tenho que bloquear a menstruação dela, né? E aí, obviamente, não existe nenhum método natural e saudável de fazer a mulher entrar em amenorreia. O que é amenorreia? Justamente isso, é bloquear, é fazer com que ela não menstrue mais, tá? Então, deixando bem claro aqui, ó, quando eu tenho que utilizar numa mulher algum método para ela não sangrar, eu não posso escolher o melhor método, porque não existe o melhor. Aí eu escolho o menos ruim, tá? Porque a escala é do péssimo, que eu botaria ali Novaring, que é aquele anel vaginal, Implanon, que em termos de impacto hormonal no corpo é horrível. Depois eu vou descendo para Mirena, que é ruim, mas não é tão ruim quanto o anel vaginal e o Implanon. E aí eu chego na gestrinona, que ficou muito famoso. Infelizmente, esse método ficou mal visto, ficou estragado, né? Porque ficou famoso como chip da beleza. Mas a gestrinona é um hormônio com efeitos colaterais também. Não estou falando que é um bom tratamento, mas na linha de todas as opções, a gestrinona ela é, na minha opinião e prática de consultório, o hormônio menos ruim para ajudar uma mulher que não pode menstruar, tá? Então, fica a dica aqui. Eu trouxe esse quadro porque muitas vezes tem mulheres aí que podem estar assistindo os vídeos aqui do meu canal e nem imaginavam que existe uma patologia, né? Que seria uma TPM agravada numa potência muito maior e talvez muitas mulheres possam estar sendo vítimas disso e de tratamentos que não estão sendo eficazes e, portanto, vivendo uma vida não na sua plenitude, né, com comprometimento de qualidade de vida. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Agora, eu não quero e não permito aí que os homens que assistam esse vídeo usem isso para atacar as suas esposas quando elas estiverem naquelas fases lá, né? Então, tenham, por favor, solidariedade, compaixão e empatia em entender que para a gente, né, para nós, homens, é muito mais fácil ter uma estabilidade hormonal, mas isso não é uma escolha da mulher. Isso é algo que faz parte da biologia e o que a gente pode fazer como pai, como marido, como filho, que for, é buscar sempre ajudar para que as mulheres sofram o mínimo possível nessas fases aqui.
Tá bom? Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, dá um like, compartilha com os amigos, coloca no grupo de WhatsApp da família. Sempre vai ter alguém lá, talvez, precisando desse conhecimento. E se você não está inscrito no meu canal, se inscreva, aciona o sininho para receber alerta de novos vídeos sobre saúde toda semana aqui no canal para você. Lembrando que abaixo desse vídeo tem um link que você pode acessar, se inscrever e passar a fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebe conteúdo gratuito e exclusivo semanalmente aqui do meu canal. Fica aqui o meu muito obrigado.